Bom dia! Estamos de volta com o nosso programa Respostas, num sábado muito especial, hoje 20 de abril, o Sábado Santo, um dia de grande silêncio em toda a terra. A igreja acompanha o seu mestre e salvador que desce à mansão dos mortos. Hoje é o dia do Sábado Santo e o programa Respostas mais uma vez vem aqui porque é na nossa fé. A nossa fé é a bússola do nosso caminho cotidiano, sobretudo quando se trata de um tempo onde nós vivemos aqueles mistérios fundamentais e centrais da nossa fé. E como que estão as celebrações na sua comunidade? Como que você está participando? Como você está vivenciando estes grandes momentos da nossa fé? Pois é, eu espero que de fato todos nós cristãos possamos renovar, é um tempo de renovação. Está chegando nesta noite santa, a vigília pascal, nós vamos ressuscitar com Cristo depois de um tempo de penitência, depois de um caminho dessa caminhada quaresmal. Então quero desejar a você e a sua comunidade que vocês possam vivenciar celebrações muito vivas que renovem dentro do coração de cada um de nós o desejo de continuar renascendo em Cristo, sermos novas criaturas. E o programa Resposta está continuando o seu caminho, você sabe que você pode participar. No segundo e terceiro bloco você vai ter a oportunidade, já pode começar a pensar aí na pergunta que você está preparando. E nós queremos então continuar esse caminho, iniciando nesse primeiro bloco uma reflexão sobre um texto da tradição da nossa fé. Nós estamos falando no caminho deste documento conciliar, que foi muito importante, o Concílio Vaticano II, essa grande reunião dos bispos do mundo inteiro com o Papa, para traçar os caminhos da Igreja que está iniciando este novo milênio. Nesse caminho é importante perceber que todos nós temos que seguir Cristo. Significa que nós precisamos estar sempre atentos à pureza da nossa fé. Como que eu posso garantir que eu não estou ensinando, que a igreja não está ensinando algo que não esteja em consonância, de acordo com a revelação de Deus, com aquilo que Deus mesmo pede de nós? Exatamente, existem os instrumentos, existem os meios pelos quais nós buscamos então esta palavra de Deus, porque a palavra é de Deus, é sua revelação. Então nós estamos fazendo esse percurso com este documento Dei Verbum e agora, hoje, eu quero convidar você, então, a ter contato com esse texto que nós vamos ler logo em seguida. Um texto que nos fala que dentro da igreja, não sei se vocês se recordam, quem assistiu no programa passado, nós falamos da relação que existe entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Uma relação íntima, porque ambas são expressões, modalidades da única palavra de Deus, da revelação de Deus, que para nós católicos se manifesta através da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Mas hoje você vai perceber que nós temos dentro da igreja, acompanhando esse processo de revelação, interpretando essa revelação, o magistério da igreja. Mas o que é esse magistério? Presta bem atenção no texto que você vai ler agora da Dei Verbum e nós vamos perceber que existe dentro da igreja a interpretação da palavra de Deus e da Sagrada Tradição. Não fica à mercê de cada um, não. Nós temos um organismo dentro da própria igreja que vai nos ajudar a interpretar a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Vamos acompanhar então agora a leitura do texto da Dei Verbum. Relação de uma e outra com a Igreja e com o magistério eclesiástico. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus confiado à Igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de tal modo que na conservação, atuação e profissão da fé transmitida, haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. Porém, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente,
a guarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé tudo quanto propõe à fé como divinamente revelado. É claro, portanto, que a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam que uns sem os outros não se mantêm, e todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Deem Verbo número 10. Esse belíssimo texto da Dei Verbo nos fala que a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição constitui um único depósito da fé. Isso é muito importante. Eu vou repetir. A palavra de Deus que está contida na Sagrada Escritura, eu sei que às vezes pode parecer enjoativo o que eu estou falando para vocês, mas é um elemento que muitas vezes tem faltado à nossa compreensão de fé católica, né? A palavra de Deus é una. Existe só um Deus. A sua palavra se dirige à humanidade. Esta palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, mas atenção, nós refletimos tanto sobre isso, né? Também presente na Sagrada Tradição, constituem ambas um único depósito da fé. Vejam, que graça! A nossa igreja fala exatamente desta revelação de Deus que se manifesta destas duas formas. Mas aqui apareceu um terceiro elemento, não sei se você percebeu. Se falou do magistério da igreja. E atenção, diz que esse magistério possui a assistência do Espírito. O Espírito Santo assiste a igreja. E esse magistério, quem compõe esse magistério? Aqui nós podemos dizer que uma nota essencial da igreja, que faz parte da identidade da nossa igreja, é que ela é apostólica, né? Una, santa, católica e apostólica. O elemento da apostolicidade da nossa igreja é que garante essa transmissão durante os séculos e garante também a fidelidade da nossa compreensão de fé, a sua origem, a sua fonte pura, de modo que nós não comecemos a inventar coisas à mercê dos tempos, à mercê da interpretação ou dos gostos pessoais de cada um. Existe sempre o perigo de nós queremos fazer uma revelação de Deus que traduza de certa forma o desejo humano. Não, nós temos que ser fiéis à interpretação desse sagrado depósito. Por isso que essa fidelidade é garantida também por esse magistério, composto pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, que nós dizemos na nossa fé que são sucessores dos apóstolos. O apóstolo Pedro, que tem uma missão especial dentro do colégio, chamado Colégio Apostólico, preside, digamos assim, o colégio de todos os bispos espalhados pelo mundo inteiro. Mas também esse magistério conta com a assistência do Espírito, atenção, que age em cada fiel por um senso sobrenatural da fé. Cada fiel sente, né, na sua ação de busca da palavra de Deus e de interpretação dessa mesma vontade, nós temos um sentido sobrenatural da fé. Mas de modo especial, o magistério então é composto pelo Papa e os bispos do mundo inteiro, que quando estão de acordo em uma verdade de fé, por isso que a igreja tem autoridade para proclamar um dogma. Mas atenção, vamos com calma, não é que a igreja inventa o dogma, a igreja reconhece uma verdade contida na palavra de Deus. Uma vez que está certo, correto, de que esta palavra, de que esta verdade encontra sintonia na palavra de Deus e na sagrada tradição, é óbvio que a igreja vai dizer: meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos acreditar nisto. Isto foi revelado, isto é vontade de Deus. Então, por isso que nós dizemos que a igreja pode sim, solenemente proclamar um dogma, por causa dessa autoridade que o Senhor entregou aos apóstolos e os bispos sucessores durante todos os séculos vão exprimindo, vão protegendo e vão anunciando para toda a igreja. É isso que nos mantém em sintonia com a pureza desta origem, deste sagrado depósito da palavra de Deus, contida, repito, na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Por isso que é muito importante que quando a gente ouve falar que existe algum conflito, que algum teólogo anda dizendo alguma coisa que está contrário à Sagrada Escritura ou a esta Sagrada Tradição, a gente diz que Roma, olha, vem cá, o que você está ensinando?
Isso não corresponde à palavra de Deus. Existe uma contradição aqui entre o que você está dizendo e a palavra de Deus. Porque, de fato, não é verdade o que você escuta por aí. A Igreja Católica está sempre muito atenta se alguns dos seus ensinamentos estão em contradição com os princípios bíblicos. Mas atenção, é verdade que os nossos irmãos reformados com frequência se dirigem a nós nos dizendo assim, mas isso não se encontra na Sagrada Escritura. Mas atenção, o depósito da fé que nós acreditamos tem duas modalidades, estão contidos, essa única palavra de Deus, na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Mas atenção, quando nós percebemos que existe contradição, jamais a Sagrada Tradição vai nos ensinar algo que esteja em contradição com a Sagrada Escritura. Tem que estar, presta bem atenção nisso, que é um ponto importante. Tem que estar na Sagrada Escritura ou explícita ou implicitamente. Se um princípio contradiz, se opõe a algo que tem na Sagrada Escritura, é óbvio, porque Deus não é esquizofrênico. Não vai dizer uma coisa na Sagrada Escritura e vai dizer outra na Sagrada Tradição. É óbvio. Até quando você sabe, quando tem aparição de Nossa Senhora, que alguém acredita, ou mesmo um santo que diz que tem revelações pessoais, a primeira coisa que a igreja vai fazer, vai analisar o que ele está dizendo. Porque se existe no texto e ele está ensinando ou dizendo algo que está em contradição com a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, é óbvio que vai se dizer que isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Ele, né? Então, vejam a importância de manter esta interpretação correta, porque a igreja não pode ensinar o erro. Não pode ensinar aos seus filhos um outro caminho que não seja aquele caminho deixado por Jesus Cristo, deixado à igreja, deixado a todos nós que acreditamos no amor de Deus, que acreditamos na sua verdade revelada na nossa igreja. Por isso que eu falo sempre, num tempo de tanta confusão, meu irmão, minha irmã, sabe o que eu te aconselho? Fica firme na rocha da fé. Fica firme. Isso significa, escuta a igreja, a Sagrada Tradição, escuta a igreja através da palavra de Deus escrita, a Sagrada Escritura. Esse é um tempo importantíssimo para a gente estar muito unido. Talvez mais unido do que antes, porque estão dizendo tudo e o contrário de tudo por aí, não é? Já percebeu? Está todo mundo dizendo tudo e o contrário de tudo. Você escuta até católicos, né? Que estão lá confrontando o Papa, dizendo assim, dizendo assado. Não, não cabe a nós fazer estes julgamentos. Exatamente por conta que nós temos assistência do Espírito. O Papa, junto com os bispos, ensinam, são pastores do povo de Deus, são mestres na fé. Então, se você quer seguir no caminho da fé, se você quer seguir firme na sua religião, na nossa comunhão de fé, escutem os sagrados pastores da nossa igreja, que estão ensinando esta verdade revelada em profunda sintonia com a fonte da nossa fé. Então, esse é um elemento importante, sobretudo porque estamos vivendo um tempo de muita confusão, de muita dúvida. Ah, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. É hora de você estar muito atento. Estarmos atentos significa cuidado, porque tem muita gente que está oferecendo para você uma interpretação deturpada. Redes sociais, cuidado. Está escrito lá católico, Nossa Senhora, Virgem Maria, mas estão fazendo uma interpretação ideológica daquilo que é dito. Por isso que eu digo sempre aos estudantes de teologia, aos quais eu dou aula, vai à fonte. O Papa disse isso mesmo, onde que está? Né? Hoje nós temos na internet os sites, né? Todos os textos que nós teremos acesso para buscar no contexto aquilo que foi dito. Porque está todo mundo procurando puxar a sardinha para o seu lado, mas tá certo, isso sempre existiu. Sempre existiu. Às vezes nós vamos procurar até mesmo na Sagrada Escritura algo que justifique aquilo que a gente está querendo pensar. Verdade. Isso não é em si um mal desse tempo, mas a gente precisa estar atento exatamente porque está cada um querendo construir o seu mundinho, a sua bolha, né? A sua igreja, o seu Papa, do seu jeito, e aqui do seu jeito, eu estou falando de maneira pejorativa, né? Quero um Papa, a minha imagem, a minha semelhança, quero que o meu Papa, o meu padre lá da paróquia, ele seja igualzinho, uma réplica do que eu penso. Não, né? Cuidado, cuidado com isso. A palavra de Deus nem sempre vai dizer para nós o que nós gostamos de ouvir. Você já não passou por isso? Eu já. Muitas vezes eu saí da missa assim, ouvi a palavra de Deus e falei, que cacetada! Por quê? Porque eu percebi que o meu pensamento não está em harmonia com aquele pensamento bíblico.
Então, cuidado com as interpretações que vocês estão ouvindo por aí. Tem muita gente que entrou numa bolha e quer que o seu mundo gire em torno dessa bolha. E muitos católicos também. Tomem muito cuidado, tem muitos sites, muitos grupos, uma certa comunicação católica tem sido bastante parcial, tá? Ou para um lado ou para o outro. Cuidado, fique atento. Siga sempre a igreja, os pastores da igreja, o seu bispo local, o bispo diocesano, o nosso Papa. Fique tranquilo, porque tem gente escolhendo Papa, tem gente escolhendo períodos da história da igreja, mas nós temos que viver cuidado, nós não temos que fazer essas escolhas. Nem mesmo escolher concílio, porque um concílio está sempre numa sequência profunda, em profunda sintonia com os concílios anteriores, hein? Vamos parar com isso. O que está acontecendo? Dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade. Satanás, o diabo, é aquele que divide. Então vamos tomar cuidado, né? Vamos tomar muito cuidado, porque Deus quer a harmonia, quer a unidade, claro, dentro de uma diversidade que o mesmo Espírito suscita entre nós. Então nós vamos agora para o nosso intervalo e eu peço que você esteja muito atento, porque no segundo bloco, exatamente, nós vamos começar com as respostas às perguntas que você preparou, as perguntas que você vai trazer para a gente. E fique tranquilo, porque muitas vezes chegam algumas perguntas e nós não conseguimos responder nesse programa. Mas fique atento que a gente não joga fora essas perguntas, não. A gente vai tentar respondê-las no próximo bloco, tá? No próximo programa. Então fique sempre em sintonia conosco. Eu já vou lembrar aqui, no final desse primeiro bloco, que o número que você tem aí para nos chamar é 3349-1015. Então nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Programa Respostas com você.